Ô Betão, você falou aí do trabalho fora de campo, né? Você trabalhou no Avaí. Hoje, infelizmente, né, Betão, o futebol catarinense não figura, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Há pouco tempo, se eu não me engano, há menos de 10 anos, né, Betão? Nós tínhamos quatro times de Santa Catarina e do Rio Foram de Janeiro. cinco. Chegaram a cinco, né? Tinha Acho mais que que foi, do Rio de Janeiro. foi 2014 ou 2015, se não me engano. Exato. Isso porque o Betão tava lá. O Betão que você subiu com o Avaí, não subiu, Betão? Eu tive 3 acessos com o Havaí. Três acessos. E eu queria te perguntar sobre isso. Você trabalhou no Avaí, no Fortaleza, que hoje é um exemplo, e no Náutico, que vive um período muito ruim da sua história. Como foi o trabalho nesses clubes e qual é a diferença, né, de trabalhar num time? O Náutico hoje está na Série C, se eu não me engano, ou na O Náutico D? Série C. Série C, né? O Avaí na B e o Fortaleza na A. Gostaria que você falasse dessa diferença aí, se realmente existe ou não. O clube grande ou os tradicionais tem toda a estrutura e os menores é um desafio trabalhar. Vamos lá, vou fazer por ordem cronológica, né? Eu trabalhei no Havaí como atleta durante 6 anos, praticamente, né? Cheguei em 2016, saí em 2022 e fiquei 1 ano e meio como gestor da base, né? Eu era gestor do sub-14 ao sub-20. O Havaí é um clube que hoje, comparado ao tempo que eu era atleta, ele mudou bastante. Mudou a gestão do clube, né? O clube está numa gestão mais profissional nesse momento, né? Analisando o clube como um todo, não somente os resultados de campo. Então, houve uma transformação, sim, de estrutura, principalmente, de metodologia de trabalho. Hoje, se você for no Havaí, você vai ver muita diferença de 4, 5 anos atrás, em termos daquilo que proporciona ao atleta, né? Eu digo assim, porque assim, hoje em dia, o que os atletas normalmente procuram? Procuram um lugar que você é bem quisto, um lugar que tem estrutura para trabalhar, e isso atrai patrocínio, isso atrai novos jogadores, novos profissionais, mais capacitados. E o Havaí está com essa mentalidade. Então, o Havaí está num momento de transição de gestão em termos de mentalidade, né? Isso é bom para o clube, para o futuro do clube. Infelizmente, nos últimos anos não conseguiu resultado desportivo, que isso as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Não está tendo resultado desportivo, então a gestão é ruim. Não, porque a gestão ela não é somente o resultado de campo, mas sim do crescimento institucional. E o Havaí está tendo esse crescimento institucional, né? Então, eu acredito que médio e longo prazo, se continuarem com essa mentalidade de trabalho, renovação de gramados, renovação de academia, das dependências como um todo, eu acredito que o Havaí, daqui a pouco, ele vai conseguir se estabilizar aí, tendo mais um acesso e permanecer na Série A. O Fortaleza, no meu ponto de vista, é o clube que tem melhor modelo de gestão e o melhor gestor do Brasil, na minha opinião, Marcelo Paes, né? Também fui no Fortaleza para trabalhar, só que eu estava no sub-16 ao sub-20 com a transição, né? O Marcelo Paes ele me convidou no intuito de aproximar mais a base do profissional, porque historicamente o Fortaleza ele não tem o histórico de utilizar muitos jogadores da base no profissional, né? E para quem não conhece, o CT do profissional do Fortaleza é muito distante do CT da base. Então ele me convidou para trabalhar lá para a gente aproximar um pouco dessa metodologia, tentar fazer uma transição melhor dos jogadores, né? E o Fortaleza hoje é o melhor modelo de gestão, porque eles fazem uma gestão humanizada, né? O que é a gestão humanizada? É entender que não é só futebol, né? Que você, enquanto você melhora mais os profissionais, você enxerga os profissionais de uma maneira mais humana, saber que todo mundo ali tem defeitos, tem problemas, e isso precisa ser gerido também pelo gestor, e não somente o resultado do campo, a performance. Eu acho que isso fez com que o Fortaleza ele mudasse de patamar, sabe? Esse modelo de gestão profissional, lá trabalha quem tem capacidade, as pessoas que trabalham lá não é porque é indicação de amigo, de A, ou de B ou de C, mas sim que trabalham pelo crescimento da instituição. E a passagem, né, acho que vale frisar isso, acho que a passagem do Rogério Ceni pelo Fortaleza,
ela tem muito a ver com essa evolução também, porque quando eu fui no Fortaleza, o Rogério Ceni já não estava mais, mas eu ouvi muitas histórias de que o Rogério Ceni ele fez com que a gestão do Fortaleza ampliasse um pouco o seu ponto de vista com relação à estrutura de campo, a estrutura de CT do centro de treinamento. Então, tem tudo isso que envolve. Então, o Fortaleza hoje, na minha opinião, é a melhor gestão do Brasil, modelo de gestão, eu digo, né? E está com o seu crescimento aí, né? Está em Libertadores já há alguns anos, já está na Série A, né? Então, ele dá um salto da Série C para a Série A assim, de uma maneira magnífica. Já o Náutico, ele vive um momento difícil, acho que historicamente, né? O Náutico é uma gestão difícil. Por quê? Porque é um clube estatutário, né? Então tem sempre aquela coisa de dar satisfação para o meio externo. E o que eu vivi lá, assim, eu fui convidado para ser diretor técnico do departamento de futebol. Então englobava futebol profissional, base e o feminino, né? E a bandeira, quando eu fui, foi com a bandeira de profissionalização do departamento de futebol. E quando se fala em profissionalização no Náutico, e aí assusta muita gente. Por quê? Porque no Náutico acontece muita, o que eu digo da gestão de fora para dentro, sabe? Então as pessoas têm muita influência dentro do clube. Então você fala em profissionalização, ou seja, você vai blindar essas influências, né? Então muitas pessoas ficaram desgostosas por conta disso, né? Então quando eu chego no Náutico, então mesmo antes de eu chegar já tinha muita crítica pelo fato de ser uma função que não precisa, né? Então, não precisa dessa função, para que profissionalizar e tal, né? Isso não é o momento. Mas se você não profissionaliza o futebol, é difícil você dar o passo seguinte, né? Então, no Náutico tem essa dificuldade. A gestão lá do presidente, o mandato é de 2 anos, então, ou seja, ele tem 1 ano para tentar organizar e o segundo para se salvar, vamos dizer assim, né? E como não houve a classificação para a fase seguinte da Série C, ele acabou demitindo toda a gestão remunerada, né? Eu consegui fazer um bom trabalho dentro daquilo que me cabia. Muitas pessoas achavam que eu cheguei para montar elenco, mas não, eu cheguei lá, o elenco já estava montado, já tinha um executivo de futebol. Eu cheguei mais para dar uma estrutura melhor, para alinhar os processos, para montar um departamento de performance e saúde que não tinha no clube, que é importantíssimo. Né? Então, eu vejo assim, fazendo um comparativo com essas três modelos de gestão, o Fortaleza muito à frente do tempo, o Avaí caminhando para essa evolução, e o Náutico, infelizmente, se não mudar esse modelo de gestão, de ingerência, vamos dizer assim, né, de muita opinião de fora, influenciar o que está sendo feito dentro do clube, e infelizmente o acredito que vai ficar patinando, e vai ser difícil sair do lugar. Mas hoje o Náutico está a um ponto aí de virar uma SAF, quem sabe eles consigam mudar essa chave. Olha só, né? Falta gerência, mas tem muita ingerência, né? E tem muito mesmo, né? O futebol brasileiro tem isso. E é legal o Betão falar sobre o Rogério Ceni no Fortaleza. Eu gosto muito do Rogério Ceni, tem gente que não gosta, ele comete erros também, como todo mundo, ele tem aquela maneira dele de ser, mas é um ídolo do São Paulo, um jogador extraordinário, um tipo realmente que é marcante para o futebol.